Sejam bem-vindos a mais um episódio de Mundo Budioji. Hoje nós vamos começar a falar sobre a saga, né, as histórias mais que fizeram a Jaqueline começar a gostar de Yaoi, não foi, Jaque? Eu acho que, não sei, é porque pela lembrança, não sei o que é que veio primeiro. Pra mim, veio primeiro, eu acho que eu te mandei, eu tava assistindo Sekai, eu tava assistindo Sekai, e eu te mandei porque eu fiquei com muito ódio da Onodeira, e eu precisava que alguém compartilhasse esse ódio comigo. Entendeu? Sim. Aí eu precisava muito que alguém compartilhasse esse ódio comigo. Então eu te mandei. Aí depois que eu te mandei Sekai, eu te mandei Junju, na mesma época. Então pronto. Eu não me recordo a sequência de um e de outro, mas eu acho que eu terminei. Assim, eu entrei mais próximo, porque a autora entrou em ato, né? Foi. Então, eu terminei primeiro Junjo, né? Junjo. Junjo, E depois eu terminei Sekai. Sim, é porque nós temos... Terminei assim, né? Porque não terminou. Temos que deixar bem claro para todo mundo que tá ouvindo, que Sekai e Junju, eles são do mesmo mundo, né? São da mesma autora. Como é muito grande, e que nós vamos conversar e tudo, e porque nós percebemos que a gente fala muito, principalmente eu, mas nós falamos muito coisas que nós gostamos, e nós gostamos muito de Yaoi. O episódio do Turn Type bateu recorde de duração 2 horas. Eu não vi reclamação, mas eu achei muito longo. Então a gente vai dividir em 2. Nós vamos primeiro falar de Junju, para depois falar de Sekai Chihatsukoi. Daí nós vamos nos juntar e bater na Onodeira. Eu faço questão de dizer até porque Junjo chegou primeiro, né? Então, sim. Como Junjo é mais antigo do que Sekai, começar por Junjo. E tem umas coisas, né? Vamos primeiro pro nome, que muita gente confunde. Porque é Jonjo, e nós temos o Jojo, que é, né, Jojo Bizarre. Então muita gente confunde os nomes, né, os animes, quando vão falar. Jojo Bizarre é um shonei, né, muito famoso, e que eu gosto também. Ai, meu Deus, eu já tenho um chip grande, né, eu tenho um crush no Jotaro-kun, mas isso é para outro programa. E então há muita essa confusão. Então nós vamos falar de Junju. A série Junju, ela é dividida, o mangá, ele é dividido em 3 livros, né? O primeiro é Junju Romantic, o segundo é Junju Egoist, e o terceiro é Junju Bizarre. Bizarre não, Junju é o que eu não gosto, que eu sempre... O terrorista. Então nós vamos... Se a gente for pronunciar no japonês fica Junju. É Junju. Em japonês fica Junju. Romântica. E Junju, porque eles misturam no Japão. Se vocês que leem mangá e veem séries, vocês vão perceber que no Japão eles gostam muito de colocar um nome japonês e um nome inglês em algumas. Então nós temos essa mistura de Jonjo Romantic, Jonjo Bizarre também é inglês, mas Jonjo Egoist e Jonjo Terrorista. Então eles têm essa mistura muito, eles misturam muito isso. Jonjo é uma série que ela é publicada numa revista, né? Ela foi na revista Akusasiei. Ela foi lançada em 2002, né? E como eu disse, com Jonjo Romantic.
foi o primeiro livro, foi a primeira história. Ela até o momento tem 21 livros, tá? Como a Jaque disse, ele tá em hiato, né? No Japão, uma curiosidade. No Japão, alguns mangás, eles são lançados em revistas. Tem revistas especializadas só para mangá, para lançar mangá. Então elas lançam vários capítulos de mangás dentro da revista, né? Uma das mais famosas é a Acusa-se Eu mesmo. E Junju foi lançado lá. A autora de Junju, né, a mangaka, porque nós já conversamos sobre isso, mas muitas pessoas que estão entrando agora podem não saber, então a gente sempre vai ficar lembrando. As mangakas, muitas vezes elas são as que escrevem a história, as que desenham, ou não, ou elas só fazem o desenho e tem pessoas que escrevem a história. Então nós vamos ter sempre responsáveis por isso, né? Diferente. A autora é a Nakamura Shudiku, certo? E ela, além de Jonjo, ela também é autora de Jonjo e de Ichi Hatsukoi. Ela também é autora de outra grande obra, Yaoi, que é Criança Híbrida, tá? Que é triste, é uma história triste. Mas ela também é autora de outros grandes romances de Yaoi e outros tipos de romance também, shoujo. Mangetsu Monogatari também é dela. Ela é uma das mais antigas, vamos dizer assim, tá? É uma das mais antigas que ainda está em atividade. Vamos entrar agora na história, né, Jaque? A história ela é bem simples, assim, em termos de... Se a gente comparar com o Modal Zushi, a história só... Não tem uma coisa, por assim dizer, além do que o relacionamento dos personagens, né, por assim dizer. Na verdade, quando a gente fala assim, o desenvolvimento, vamos falar por livros. Vamos começar primeiro com Jonjo romântica, os personagens principais, né? Nós temos dois. Sim. Gente, eu sempre vou voltar. Lembrando que o que fez Jonjo ser tão aclamada também é porque é a primeira obra que ela tem mais de um casal como protagonista. Porque se você é leitor de yaoi, de mangá yaoi, e anime, você percebe que tem um casal protagonista onde a história vai se basear, né? Nós podemos ter casais secundários, mas a história não é desenvolvida desses casais secundários. Em comparação, o casal protagonista, a história principal, então muitas vezes fica focado neles. No caso de Jonjo, não. Jonjo a gente tem 3 casais principais, porque são os 3 livros. E muitas vezes, em algum momento da história, eles vão se cruzar, mesmo que um não veja o outro. Porque no mangá, os volumes, né, são separados pelos capítulos, e ela sempre coloca, não só de um, ela sempre traz ou do egoísta ou do terrorista junto com o romântico, que não é uma coisa separada. Olha, isso aqui vai ser do egoísta, olha, isso aqui vai ser só do terrorista. Não, as histórias elas estão misturadas. O mangá em si, quando você pega os capítulos, isso porque por onde eu li, traz bem separadinho o que tem em cada volume. Sim. Então, cada capítulo, eles misturam a história dos casais, né? Até porque cada um, como se diz, como você estava dizendo, eles se relacionam, eles se interligam aí. Sim. Nos dá pra puxar uma correntinha e ligar tudinho. Sim. Nós também temos outra característica que nos yaois antes de Jonjo, a gente tinha a diferença entre um e o outro era a altura,
um era mais alto que o outro. Normalmente a gente sabia que o Semi era mais alto que o Uki, né? Então a gente tem essa característica. Em Jeonju não. Em Jeonju, a partir daí, nós começamos a ver os casais com idades diferentes. Mas a altura permanece, viu? Não, a altura permanece. Porque os mais baixos permanecem sendo os outros. Sim, a altura permanece. A diferença que você vê da idade, ficou muito evidente nas histórias dela. Nas histórias da Nakamura. A problemática que ela traz é a idade. Porque, vamos lá. Em Jeonju Romantic, nós temos 2 protagonistas que são o Misaki, né? E o Sagi. O Misaki, ele é Misaki Takahashi. Ele é irmão do melhor amigo do Zag. Que o Zag, o nome que ele usa é um apelido que ele usa para os livros dele. O nome dele é Akihito Sami, né? O Sami. Então, o Zag, ele é amigo do irmão do Misaki. O Misaki tem 18 anos no início da história, né? E o Zag tem 28 no início da história. Então, na verdade, ele começa a história em si um pouco mais novo. 17 anos. Que é quando ele ainda... A história começa quando ele precisa de reforço para poder entrar na universidade. E aí ele fica maior de idade quando ele já está no primeiro ano de faculdade. No primeiro ano. É porque no Japão é diferente daqui. Aqui nós fazemos agora o Enem, né? Antigamente era o vestibular. E no Japão não. No Japão, durante os 3 anos do ensino médio, você vai estudar as áreas do que você quer entrar, para onde você quer entrar. Então você tem que tirar notas altas, porque aí você consegue uma bolsa, porque tem faculdades públicas e tem faculdades particulares. Se você não conseguir entrar numa faculdade pública, você pode conseguir uma bolsa numa faculdade particular, mas isso vai muito pela sua nota, né? E o Misaki, ele não era muito inteligente, não. Então a gente tinha esse... Ele é um aluno mediano, por assim dizer. Na média. Que tem problemas com matemática e queria entrar na faculdade de economia. Ele tem problema com inglês também. E queria entrar na faculdade de economia porque era a faculdade que o irmão dele ia cursar se os pais deles não tivessem falecido, né? Então... Agora, assim, o Sagi, quando ele conhece o Misaki, por ele ainda estar apaixonado pelo Takahiro, ele acha o Misaki burro, assim, meio idiota. E como para todos os personagens que ele é apaixonado, ele é possessivo, então ele tinha ciúmes também do Takahiro com o Misaki. Então ele não gostava do Misaki inicialmente. Não, ele não gostava, ele tinha problemas sérios com o Misaki. E ele, de alguma forma... Ele tinha não só ciúme, quem lê o mangá vai perceber que antes de cada capítulo tem, ou depois de cada capítulo, acho que é antes, tem algumas coisas que o coitado do Takahiro ia lá tentar pedir a opinião do Zag. Isso era desde que o Misaki era criança. Como todo mundo na escola, isso também acontece no Japão, a gente planta feijãozinho, né? A gente planta feijãozinho na aula, no jardim de infância, essas coisas. Eu nunca plantei nada. Tu não plantou? Eu plantei feijão. Não plantei nada. Eu fazia muita colagem. Eu colava papel colorido em abacaxi. Eu tinha alguma coisa com milho. São essas pequenas coisas que eu lembro. E que eu brincava muito de massinha e de resto. Pois eu fiz muito feijãozinho. Eu fiz mas eu fiz um feijãozinho que você plantava feijão no algodão pra ele nascer. Tem uma parte... Não me lembro de plantar, não. Pois é, eu vi muito disso. Tem uma parte lá da história que ele fala exatamente isso. Ele comenta,
né? E o Misaki faz tudo errado. E na cabeça do Zag, o Misaki é burro. É um menino burro. Eu vou falar antes, assim, só porque a gente começou nos personagens e uma amiga nossa cobrou a gente a contextualização. E a contextualização, ela é bem simples. O Takahiro pediu ajuda ao Usagi para que desse aulas particulares para o irmão menor, para ele poder entrar na universidade, né? E aí, inicialmente, como a gente estava falando, cada um teve uma má impressão do outro. A gente vai já entrar em detalhes por que eles têm uma má impressão. A gente estava falando que o Usagi, por ciúmes, né? E enfim, ele ter essa personalidade, ele ser meio possessivo. Ele é assim. Então, a contextualização é basicamente essa. E que quando o Usagi passa, né, para a universidade, o irmão dele, como arranjou uma namorada, noivou e casou logo em seguida e precisou mudar porque ele foi transferido para outra cidade, o Misaki passa a morar com o Usagi-san. Pronto, esse é o contexto. E aí se desenrola tudo. Pois é. Voltando um pouco sobre essa característica que o Zag acha que o Misaki é bom. Que aí no começo da história, isso que eu tô falando do feijãozinho, acho que é na primeira capítulo da história, que vem um pouquinho antes. E tem isso, né, que o Zag, ele é apaixonado pelo irmão do Misaki, pelo Takahiro, desde o ensino médio. Ou seja, desde o ensino médio, ele tem essa paixão. E ele faz o quê? Ele faz em relação a falar, ele sabe que ele é hétero, então o que ele faz? Ele fica com amizade. Ele se conforma com essa amizade. É o que ele diz, né? Ele fala mais pra frente pro Misaki. Porque a personalidade dele sempre foi de: se eu estiver por perto, tá tudo bem, desde que, como eu estando por perto, bastasse. Não importa se ele gostasse de mim ou não, ficar do lado dele é suficiente. Mas quando ele passa a se apaixonar pelo Misaki, ele não aguenta de jeito nenhum. Ele não se segura, ele quer agarrar o Misaki, ele quer falar os quatro ventos, enfim, ele não liga pra essas coisas. Né? E ele de alguma forma, neste momento, ele ficou apaixonado pelo Misaki e de repente não. Porque como o anime ele tem que ser ágil, rápido, a gente vai ver isso muito rápido. Mas aquilo ali passou algum tempo, né? É muito confuso a questão de tempo. O passar, né? Mas eles nas falas, eles dizem, passou 6 meses. Eu acho que a terceira temporada ele tá no último ano de faculdade. Ele já tá no último ano. Então, mas o conselho, né? Eu aconselho a ler o mangá. O mangá, ele é classificado como mais 18. Sim, ele é classificado como mais 18. Então, menores de idade não podem ler o mangá. Sendo que, se quiser assistir o anime, pode. Por quê? Porque o anime não tem nada demais, assim. Não tem nada explícito. Eles fazem muitas trocas. Eles fazem muitas trocas do que em relação ao que acontece no mangá, em relação ao que acontece no anime. Sim, o mangá. Sim. O mangá, além dele... Tudo que eu acho assim, né? Tudo que, em questões de adaptações, os livros, tudo é melhor do que realmente o que é encenado. A não ser o Hobbit, que a adaptação do Hobbit ficou muito boa. Ficou. Não só do Hobbit, Senhor dos Anéis também. Muito legal, mais legal que o livro. Porque, enfim... em comparação com Senhor dos Anéis e o Hobbit, eles tiveram que pegar do Silmarillion, coisas que não tinham no livro do Hobbit, e outras eles tiveram que imaginar, porque o Tolkien ele não explicou como a diferença dos anões.
O Tolkien só falou a cor dos cabelos que eram diferentes. Mas não disse como é que era cada não. Então Peter Jackson ele teve que criar cada não, né? Então a edição foi muito boa. Aí, então assim, o mangá, ele explica as relações bem bonitinho. Eles interligam, por exemplo, a gente estava falando do Sag, mas eu vou falar do Kamijo. O Kamijo é o amigo de infância do Sag, né? E o Kamijo, ele, às vezes, você vê o anime realmente como tudo separado e raramente vê umas coisas se relacionando com outras, mas no mangá eles convivem assim com mais frequência do que o anime mostra. Por exemplo, que o anime não mostra, o Kamijo foi o primeiro personagem quando o Sag resolveu escrever Yaoi. Ele baseou o primeiro personagem BL dele no Kamijo. Foi exatamente. Porque tudo que ele escrevia, o Kamijo lia antes pra corrigir, dar palpite, ver se estava bom. E o Kamijo ajudava ele, né? E no anime não fica explícito essas coisas, essa relação. Vai falar muito do amor que eles tinham na infância, mas tem todo o relacionamento que tem, por exemplo, a mãe do Kamijo adora o Sai-san. É verdade. Ela acha ele muito inteligente. Inclusive, tem uma cena no mangá que já é atual, né? Que não se refere à infância deles, que parece que a mãe do Kamijo manda cenouras. Não, são pêssegos. Eu acho que são pêssegos. Eu acho que também são pêssegos. São pêssegos. Mandou pra ele, mas não mandou nada pro Kamijo, porque quando eles eram crianças, o Sag era bem educado. E o Kamijo é uma personalidade explosiva, que se irrita por tudo. Então ele é bem estourado, né? E aí a mãe do Kamijo achou o Sag bem fofinho, bem lindinho, ao contrário do filho. Então mima mais o Sag do que o Kamijo. Pois é. A gente tá falando das características deles e a gente vai entrar um pouquinho também na característica de cada um, assim, que a gente falou do Kamijo que ele é explosivo. Ele é muito... Hiro-san é muito explosivo. Mas... vamos chamar ele de Hiro-san, porque é como o Noaki chama ele. O Noaki chama ele de Hiro-san. Mas voltando a Jonjo Romântica, o Zag, ele é um autor muito conhecido, mas ao mesmo tempo é muito maduro, porque ele escreve livros premiadíssimos. Ele é o primeiro jovem, antes dos 40 anos, ganhar vários prêmios. Ele é um autor muito conhecido, mas a personalidade dele, ele é muito infantil, em muito caso. A casa dele é cheia de brinquedos. Por quê? Porque quando a gente vai continuar, a gente vai visualizar a história, a gente vai perceber que o Zag, ele não teve uma infância boa. Ele foi muito cobrado, porque ele vem de uma família rica, que é dona de várias empresas de construção. O pai é arquiteto, é engenheiro, o irmão também. E a mãe dele é falecida, né? Então, ele não teve uma infância de carinho e atenção. Que apesar do Misaki ter perdido os pais cedo, o irmão dele não deixou de deixar que ele seja uma criança, né? Então ele teve a infância. O Misaki teve a infância. Na verdade, o irmão dele ainda acha ele um menino infantil que não sabe das coisas. Não sabe o que quer, né não? Eu tava falando, antes de cair, da psicologia do Zag, né? Que o Zag, apesar dele ser um autor muito renomado, ele é infantil por causa do que ele passou, né? Assim, ele teve uma infância solitária, né? Pais ausentes, então ele
gostava, como o Kamijo diz, eu não sei se é ele que descreve, ou se é o irmão do Usagi quando fala, que ele vivia no próprio mundo dele. Ou é o mordomo que diz isso? Não sei. O mordomo que diz isso, quando o Misagi é meio que sequestrado pra casa do irmão, da família do Usagi. Que ele tinha o mundo dele, porque ele gostava de escrever desde sempre, né? Desde criança ele escrevia. E aí ele foi, de certa forma, estimulado pelo Kamijo a continuar escrevendo, porque ele não mostrava pra ninguém o que ele escrevia. E o Kamijo começou a ler, né, e a gostar do que ele escrevia e ao mesmo tempo incentivar. E por assim dizer, foi o único amigo que ele teve na infância. Sim. Eram só eles dois. E aí, em termos de sentimento, ele é muito reprimido, né? Isso. Ele não conseguia expor. E por ele não ter tido, por assim dizer, essa infância normal, ele adulto, ele coleciona brinquedos, coleciona ursos, tem vários ursos lá. Urso gigante que eu não lembro o nome. Suzuki é o urso preferido. Senhor Suzuki, né? Aí diz que é um quarto só pra urso, um quarto onde tem o trenzinho, um quarto... Enfim, ele enche de coisas, né? E ele pede, quando o Misaki passa a morar com ele, tipo assim, tem uma vez que ele tá cozinhando e diz assim, faz as salsichas no formato de polvo pra mim, porque eu vi que na televisão dizia isso faz parte de uma família, né? Isso. Porque em si ele nunca teve uma família. Isso, que até o Usagi fala, mas isso é famílias que têm crianças. Aí ele, eu nunca vou ter, e faz drama, né? Eu nunca vou ter salsichas em formas de polvo. É na hora que a editora dele, que é uma das cenas mais engraçadas do anime, que ela tá lá, nessa hora estão em reunião, só que por Usagi a reunião está muito chata. Então, ao invés de ele estar junto da editora dele, que está fazendo a correção, ele está olhando pro Misaki, que está cozinhando o café da manhã. Aí, o que acontece? O Usagi, né, simplesmente depois disso faz aquele drama básico dele, e ela olha pra eles e fala que eles parecem Koibito. O cara fala meio tipo assim, Koibito, que é namorados. Que aí o Usagi, ou o Misaki, ele vai ficar pensando, ele vai sair pra faculdade e vai ficar pensando nas coisas que ele faz com o Usagi, que diz que eles são namorados, né? E tudo é ok. O legal é porque, assim, ele não trata o Usagi de forma carinhosa. Então é o idiota do Usagi, o imbecil do Usagi. É de uma forma, assim, que ele, ao mesmo tempo, ele não quer mostrar o carinho e ele se preocupa com o Usagi. Ele se preocupa se o Usagi tá dormindo, se o Usagi tá conseguindo dormir e trabalhar ao mesmo tempo. Se ele entrega as coisas que ele tem que entregar dos mangás, né? Que ele tem que entregar por mês. Se ele entrega aquilo no período certo. Então, É porque, na verdade, o Misaki, ele se apaixona primeiro, né? O Misaki, ele fica avaliando a amizade do Takahiro, que é o irmão dele, com o Sagi-san. Sim. Então, ele acha, assim, que o irmão dele não dá valor ao Sagi, né? E quando na comemoração do aniversário do Takahiro, né? Isso. O Takahiro diz que tá noivo. Aí pronto, é uma desfeita na cabeça do Misaki, assim, que o irmão dele não leva em consideração os sentimentos do Sagi. Sim. Só que o Takahiro não sabe. Ele só acha que é o jeito do Sagi-san ser pegajoso demais, né? Inclusive, a má impressão do Misaki é justamente por isso, porque quando conheceu o Sagi-san, ele tava agarrando o Takahiro. É verdade. E fora de depois ter descoberto, o Takahiro era um personagem. Então o Misaki também não viu isso com bons olhos. Isso. E ele achou um absurdo. E aí ele vai construindo ele se apaixona, né, a partir do momento que o Sagi-san começa a ensinar ele. E aí quando ele vê que passou, que ele atingiu nota para entrar na lista de espera,
A primeira pessoa que ele quer mostrar é pro Usagi-san. Aí ele para e pensa, mas eu devia mostrar isso primeiro pro meu irmão. Sim. Só que no meio do caminho ele encontra o Usagi-san. Exato. E aí ele fala. Aí, voltando ao noivado, né? Então, ele sai correndo, achando que aquilo ali era um absurdo, porque o irmão dele não levava em consideração os sentimentos do Usagi-san. E aí ele pensa que ele queria que o Usagi-san tivesse esse sentimento por ele. Sim. E aí, como ele chora, né? O Usagi vai lá e se sente cativado. Uhum. E é aí que o Usagi se apaixona. Porque ninguém nunca fez isso por ele, né? Ninguém quis tomar as dores dele. Exatamente. E ele se abre, e é a primeira vez que ele se abre, porque ele chora também. Ele chora na presença do Misaki. Sim. E aí começa o relacionamento que cada um é assim. O Usagi é porque ele demonstra demais. O Misaki tem tudo que o Usagi faz, só que ele não quer demonstrar. Ele se prende a isso. Porque o Misaki, ele tem ciúmes do irmão dele. Até que o Usagi-san convence ele que ele não ama. O Misaki, ele tem ciúmes, né? Então, não é só o Usagi-san que tem ciúmes. O Misaki, inicialmente, ele tem ciúmes do irmão dele, porque acha que o Usagi é apaixonado, até que ele prova que não é apaixonado mais pelo Takahiro, e só tem o Misaki na cabeça. Aí depois o Misaki sente ciúme da editora, a Aikawa, né? Uhum. Ter ciúme dela porque ela tem a chave do apartamento e não é normal ter a chave do apartamento, até que o Usagi explica por que ela tem a chave do apartamento. Então ele é ciumento, ele é possessivo, só que ele não demonstra isso, ele sofre internamente. Total. Porque ele não acha comum, apesar dele aceitar bem lá atrás que o irmão dele pudesse ficar com o Usagi-san, mas ele não acha normal o relacionamento dele com o Usagi-san, né? Porque são dois homens e o Usagi é uma pessoa pública e não quer atrapalhar a carreira, enfim. Isso. Que é o que a gente vai entrar, né? A gente vai entrar também nesse mérito. Que qual o problema que nós vamos ver nas 3 histórias de Jonju Romântica. Ou do Jonju. Nós vamos ver nos três o problema do que um não quer atrapalhar no começo, né? No Romântica, no Usagi e no Misaki. Um não quer, acha que está atrapalhando a carreira do outro, acha que vai fazer com que o outro seja mal visto, porque na cabeça dele a sociedade vai julgá-los porque eles são homossexuais. No segundo, nós vamos ter por causa da profissão, que um quer se igualar ao outro na profissão para poder se mostrar que está tendo um relacionamento. Ele quer se igualar profissionalmente, ele se acha inferior profissionalmente, ele acha que o Hiro-san, né, o Noaki, ele acha que o Hiro-san merece uma pessoa à altura. Então ele quer chegar ao mesmo patamar. E no terceiro, que é o quase impossível, mas nós temos também a insegurança. Por quê? Porque são 17 anos de diferença no terceiro, né? Então, esses 17 anos de diferença faz com que um ache que não merece o outro, né? O outro acha que o outro é criança. Mas a gente vai aí pra uma coisa. Não é também só os 17 anos de diferença, né? Porque um é menor de idade. Ainda tá no colégio. E o outro tipo, quando a gente chegar na história, vocês vão entender. Mas voltando ao Misaki e ao Misaki e ao Usagi, o que acontece nesse patamar é muito disso, é muito do Misaki ele não querer atrapalhar a carreira do Usagi, até que o Usagi fala que ele não é nada sem o Misaki, né? Mas ele bota isso na cabeça porque o diretor, né, o diretor da Marukawa fala
no hotel que tem uma premiação pro Usagi, fala que o Misaki pode atrapalhar a vida dele. Inclusive, ele pede pra ele se afastar, né? E é um capítulo que até uma atriz vai dar chega com um buquê pra entregar pro Usagi. E o Misaki, nesse sentido, sente ciúmes. E aí que ele vê também a figura pública do Usagi, né? Que o Usagi, na frente das câmeras, é uma pessoa simpática, que fala bem, e que todas as meninas são loucas por ele e tal. Muito diferente do que é na realidade, que ele é um fechado, mal-humorado. Não sabe cozinhar, né? Que não sabe que não pode colocar uma xícara de vidro no micro-ondas, que ela vai quebrar. Ele é muito... Dentro de casa, ele é muito... Ele não sabe se virar sozinho. Ele não sabe. Tanto que, voltando um pouco à história que a gente estava falando, que quando ele foi explicar pro Misaki por que a editora dele tem a chave do apartamento, é porque ele estava fazendo a história, escrevendo há vários dias, sem comer direito, sem dormir, e ele teve um colapso. Então, quando ligavam que ele não atendia, pediram a chave no senhorio do prédio e tudo, aí abriram, ele tava desmaiado, ele foi internado. Eu tô rindo, mas é rindo de nervosa. Aí, por isso que ela precisava da chave, né? E uma coisa, ele se afastou da família dele. Então ele não tem contato com a família dele. Ele não se dá com a família. Não se dá. Ele não se dá com a família dele. Ele não gosta do pai, do irmão. Não gosta do irmão. Não gosta dos primos. Eu acho que a mãe dele morreu. A mãe dele morreu. Não gosta dos primos. Assim, tem os primos, né? Que ele tem algum relacionamento que ele suporta. Na verdade, os primos subornam ele com presentes e ele deixa ficar na casa. Enfim. É importante lembrar também que a família do Usagi-san tem sempre problemas com o Misaki. O irmão se apaixona por ele. O pai tem problemas com o Misaki. O primo se apaixona por ele. Enfim. A prima também tem uma paixonite, porque ele passa a ensinar, né? Porque ela quer abrir pra fazer enfeites de bolo, né? Essas coisas assim. E o Misaki cozinha muito bem. E aí ele ensina certas coisas pra ela e ela tem coragem de tomar esse rumo na vida também aos conselhos dele. Enfim. Lembrando que, assim, porque a pessoa pode perguntar, mas essa história, ela é psicológica? A gente vai ver por menor? Não, você tem que prestar muita atenção pra você ver esses casos. Você analisa depois do que você assiste. A história, o anime, ele é muito fofinho. Você vai rir muito. Principalmente em Juju Romântica. Junjo Romântica você vai rir muito. Você vai ter um pouco de raiva no Junjo Egoísta. Mas você vai... É uma história muito leve no anime. No mangá, ele já tem a parte mais adulta. Mas mesmo assim, ele é até leve. Mas tem a parte engraçada. Isso. Você vê as caras que faz que o Misaki tem. Porque, incrivelmente, essa parte que o irmão do Usagi vai atrás dele é muito cômico. Inclusive, ele conhece o pai da mesma forma que conheceu o irmão do Usagi no metrô, dando ajuda pra pegar pra comprar o bilhete, né, do metrô. Isso. É a mesma situação. Eu fico olhando assim. É cômico que, por exemplo, o Misaki diz que gosta de morango só por dizer. E aí ele ganha muitas coisas só de morango do irmão dele. E o Usagi-san, por ciúme, também passa a comprar coisas de morango, até dá enjoo. Então é assim, porque é como se o Misaki, ele narrasse a história, né? De certa forma. Sim. Aí ele pede ajuda em certos momentos pro irmão dele. Nesse verão foi desse jeito. Irmão, me ajuda porque tá acontecendo. Não que realmente ele esteja pedindo ajuda ao irmão, mas é o pensamento dele que tá acontecendo. E todo mundo, é uma coisa que a gente passa a olhar durante a história deles, é que todo mundo acha o Usagi uma pessoa difícil de
conviver. Até o próprio Takahiro, que é amigo dele desde o colégio. Então, quando ele diz que ele vai voltar, né, a morar em Tóquio e que ele quer que o Misaki more com ele, é porque na cabeça dele o Uzagi é uma pessoa muito confusa de se conviver. E o Misaki ele defende. Por quê? Porque ele conhece o verdadeiro Uzagi. Então ele sabe como é que o Uzagi é. E dessa forma ele sabe que ele não abusa a confiança. Ele é... Na cabeça do Misaki ele é uma criança grande, muitas vezes. Então ele até defende. Tem uma cena que ele defende, né? Que o irmão dele até se surpreende porque ele não é de dizer o que ele acha, né, de se exaltar, e ele se exalta. Então, assim, é uma construção, eu acho que no caso deles dois, é uma construção não só do relacionamento, mas da própria descoberta do próprio Uzagi de ter uma relação social saudável, né, de ter uma vida social, que ele não tinha. Ele fugia das premiações. Em relação ao trabalho, o Misaki controla ele, né? E tanto a editora como o diretor, eles, como é que se diz? Eles manipulam o Misaki para conseguir as coisas do Usagi, né? Só que a problemática do relacionamento deles é justamente a família do Usagi-san, que o pai que não aceita o relacionamento, porque o Misaki, por ele não demonstrar os sentimentos dele, que você vê em algumas situações que o Usagi sofre, e ele muda um pouco porque o Misaki não consegue dizer que ama. Isso é verdade. Então, o próprio pai do Usagi cobra do Misaki do tipo assim, se defina, do tipo, se você realmente gosta dele, se decida, né, se você quer isso pra sua vida ou não, porque se você quer, tem as dificuldades do relacionamento e você tem que saber enfrentar, né? Exato. É uma forma de crescer, de amadurecimento que o Misaki não tem ainda, por ele ser muito jovem também, de certa forma. É uma problemática contar pro irmão, porque quando vai terminando a faculdade, ele quer permanecer morando com o Usagi-san. E aí, pra dizer que quer morar, tem que contar do relacionamento, entendeu? Isso vai muito... Ou ele conta, ou ele vai morar fora, mantém o relacionamento, só que longe, né? Em segredo, longe. Enfim. É uma das coisas que eu gosto em Junju, é que ela mostra também um pensamento real que acontece com as pessoas que são homossexuais, que é o falar pra família, o se abrir pra família, porque o medo muitas vezes não é o que a pessoa de fora vai achar, mas o que a sua família, em muitos casos a família aceita e outros não, né, que na maioria não. Então é essa máxima que a gente vê também no que o próprio Misaki passa, né? Saber o que o irmão vai dizer, se o irmão vai cortar laços com ele, e isso tudo. E ele não quer, é aquela coisa, ao mesmo tempo que ele não quer deixar o relacionamento, porque ele ama o Uzagi, ele não quer, né, ter esse problema com o irmão. Então é uma coisa... Só que chega um final, um ponto da história, e a gente tá falando do anime, o mangá ele é muito mais... Ele passa muito do que o anime é, né? Então, mas assim, ele passa no entender do próprio... Lá no final, que o Misaki, que ele não quer desistir disso, e ele não vai desistir disso, e ele vai lutar com as armas que ele tem, né? Porque você vai ver que ele passa a insegurança do que ele é, depois ele passa pela insegurança do ciúme, né? Quando ele descobre que o senpai dele da faculdade tá dando em cima também do Uzagi, que é num dos episódios. Então, a relação com o senpai é bem legal, assim, porque o Usagi passa um tempão pensando que o senpai tá dando em cima do Misaki, e não é. E o Misaki vê que o senpai dá em cima do Usagi, mesmo assim continua amigo do senpai. Exato. Né? Quando o senpai se forma, ele vai pra formatura no final, assim. Porque aí ele começa a ter segurança de saber que o Uzagi não vai deixar ele, né? Que o Uzagi não vai deixar ele por qualquer um. Então... assim, né? Porque a gente não pode nem falar de segurança, porque o ciúme
anime é uma coisa recorrente. Porque Isso. depois do Senpai, é aquele escritor de mangá. Que é já o contrário, é o Usagi que sente ciúme do Misaki. É porque o Usagi, eu acredito que ele demonstre mais ciúmes do que qualquer outra coisa. Com certeza. Porque quando o sobrinho do Misaki nasce, né? Ele tem ciúmes da criança com o Misaki. Ele tem ciúmes da criança. A pobre coitada da criança se assusta quando vai visitar eles lá no apartamento dele. É verdade. A história... É uma coisa assim, bem... Tipo, você realmente só pensa em mim, só faz as coisas pra mim, entendeu? É uma coisa assim, você percebe que ao longo ele luta contra ele próprio, quando ele diz assim, eu quero prender você numa jaula e ter você só pra mim, ao mesmo tempo eu preciso te soltar. Sim. E aí é justamente quando ele tá bastante inseguro e ele diz assim, você quer morar sozinho? E o Misaki não quer morar sozinho. Sim. Só que entra a problemática desse autor, né? Esse outro autor que é um mangá de cozinha, de culinária, né? Isso, que o Misaki gosta. E ele adora. E esse cara pregna no Misaki de uma forma, pelo amor de Deus, é uma coisa... E o Misaki é uma problemática que o Usagi reclama muito por ele ser muito aberto. E o Misaki não vê problemas. Até que o autor se declara na cara dura, assim, e ele fica esperando uma resposta e eles viajam, não sei pra onde o autor vai atrás, e ele dá um fora, o Usagi ouve, e é o que dá segurança ele ouvir isso, só que ele não desiste. É aquele personagem pé no saco, no caso que eu detesto. Né? Enfim, é assim, triste, né, o negócio. Pois é, eu acho que nesse momento, no JoJo Romantic, quando ele decide que ele quer continuar, que ele faz aquele pedido, né, no ano novo, a partir dali a história poderia se desenvolver mais, assim, a história deles vai se desenvolver, eles vão crescer. O Misaki, a história começa com ele com 17 anos e a história, isso é um anime, tá, gente? Termina com ele com 22. Então, são 4 anos, porque já no finalzinho do 17, ele já tá fazendo 18, então são 4 anos que a gente acompanha basicamente desse relacionamento, do crescimento deles. E que foi... Fala. Ao contrário, que eu ia falar, ao contrário do Egoísta, né? E eu acho que é bom a gente fazer a ponte de ligação. É isso que eu ia fazer agora. O personagem do Kamijo Hiroki, né, conhecido como Hiro-san, ele é o que liga as duas histórias, porque ele é o amigo de infância do Sagi-san e ele é amigo do professor. Ele é um professor de literatura. Do Hiroki, né? ele é amigo do Hiroki Kamijo. Ou do Hiroki não, ele é amigo do... Ele é amigo do Miyagi. Do Miyagi, isso. Ele é amigo do Miyagi. E aí, o Miyagi é o que vai ficar com o irmão da ex dele, que é mais novo. E enquanto o Kamijo já é uma história, como é que se diz? O Kamijo e o Noaki passa-se 6 anos antes, né? Isso, 6 anos antes de JoJo Romântico. 6 anos antes do Usagi conhecer o Misaki. Então, tipo assim, a gente falou muito do Misaki, do Usagi, mas os meus preferidos são o Kamijo e o Noaki. O Kamijo e o Noaki. Eu acho assim que se chama Egoísta porque nenhum dos dois fala sobre nada. Tipo assim, é um relacionamento que não existe diálogo. E eles decidem as coisas e se comunicam, não ouve. E eles mesmos e a cabeça deles são o problema que eles têm. Porque eles se causam os problemas. Sim. E é isso o relacionamento deles. A gente vai passar agora para falar de
Jojo Egoísta. Eu vou fazer essa ponte pra gente poder, já que deu a introdução, eu vou fazer a ponte, que é o segundo livro. E é exatamente isso. São os dois personagens. Não, é o segundo casal. É o segundo casal, mas é o segundo livro. É dividido em livros. Eu tava pesquisando isso e o segundo livro é o Jojo Egoísta. São capítulos. Não. O capítulo, ele é o segundo passando. No mangá é? Não, no mangá é. É porque assim, quando ele foi lançado na revista, ele foi lançado separadamente. Depois que ele se transformou-se em mangá, aí que ele foi tudo junto. Tu tá entendendo? Na revista, ele era colocado por chamado livros. Então, o primeiro livro que foi lançado até um certo ponto foi Jojo Romântica, depois foi Jojo Egoísta e por último Jojo Terrorista. Tu tá entendendo? No mangá... E não por isso tem o Jojo que é só eles na infância, que retrata o passado. Mas no mangá é tudo junto. Tudo junto, no mangá é tudo junto. Vamos pro segundo casal. O segundo casal, como a Jaque já falou que é o preferido dela, né, é o Hiroki Kamijo e o nosso Noaki Kusama. O Kamijo é um professor universitário de língua japonesa, né? Literatura japonesa. E o Noaki, ele é um órfão que trabalha na floricultura e que não teve como entrar na Ele tem vários empregos, na verdade. É verdade. Quando ele conhece o Kamijo, ele tem 6 empregos. Isso. E ele não teve tempo de estudar. Então ele terminou o colégio, mas ele não conseguiu entrar na universidade. Só que quando você não consegue entrar na universidade de primeira, você pode fazer um curso e depois tentar de novo. Inclusive, ele queria serviço social igual. Isso. Ele sempre quis trabalhar com crianças, né? Então, o que acontece? Ele gosta de ajudar as pessoas, na verdade. Já que você está falando disso, o Noah, levantando fichas psicológicas, né? Ele é esse ser gentil, que ajuda todo mundo, que sempre tá ali por você, que sempre pensa nos outros. É a pessoa mais amada de todas, assim. Inclusive, ele conhece o Kamijo, o Kamijo tá chorando, né? Porque foi logo depois daquela história que a gente já falou lá na frente. E aí, assim que eles se olham, o Noaki se apaixona. Eles são amor à primeira vista, assim. Porque enquanto o Hiro-san, que a gente vai chamar ele assim, a forma que o Noaki chama o Kamijo romanticamente, o Hiro-san. Enquanto o Hiro-san tá lá sofrendo pelo Sagi-san, né? Porque na época, como o Sagi era apaixonado pelo Takahiro, sim, ele fez uma proposta, né, de tipo assim, de transar com o Sagi-san vendado, né, ser o substituto, como eles botam, né, ser o substituto do Takahiro, e não funcionou muito bem. Ele saiu magoado, né? E aí ele tá nesse parque chorando devido a esse fato, porque o Sagi na hora chama ele de Takahiro. E aí o Noaki tá ajudando, tem aqueles idosos, né, tá tirando fogo. Não, ele tá lançando um foguete. Tá lançando um foguete, exatamente. E aí ele saindo de lá, ele já persegue o Hiro-san até a casa dele na história de querer um professor, alguém que ensinasse. O Noaki é uma pessoa muito esforçada. Como eu disse, ele trabalha em 6 empregos, né? E aí quando ele descobre que o Kamijo já tá na faculdade, já tá na tese final, né? Que ele diz que tá escrevendo as teses e tal. E aí ele ressalta, ele descobre que tem essa diferença de 4 anos de idade. E ele acha que 4 anos de idade é, meu Deus do céu, coitado. Deus nos acuda. São assim, o diferencial. Eu fico imaginando assim, né? Porque no caso, eu tenho 10 anos de diferença com o Felipe. Aí eu fico pensando assim, gente, e eu não acho assim. A convivência faz com que você não ache que essa diferença é grande demais. Pra mim nem existe diferença, mas quando você vai olhar, 4 anos não é nada. Um pouquinho, né? 4 anos? Não, eu e o Gui somos 2. É 2, né? Mas assim. Somos 2. Mas tem gente que tem, né? Gente, isso são os maridos, tá? A gente nós estamos falando dos maridos. Enfim. O meu é namorado, né? Namoroivo.
Aí, assim, ele faz um escarcéu por essa diferença de idade. Enquanto o Misagi e o Sagi, essa questão, apesar deles serem 10 anos de idade, eles não tocam nessa questão, assim, de idade. Não. Eles não tocam nessa questão de idade. O Misaki, ele só diz que quando ele se formar, ele tem que trabalhar pra ajudar o Sagi-san. Pronto, só isso que ele faz. Mas no compensação, o Noaki, ele tem essa fixação na idade por achar que o Noaki tem o que o Hiro-san, por ser 4 anos mais velho, tá muito à frente dele, tá muito acima dele. E isso não é verdade, né? Isso não qualifica a relação romântica dos dois. É porque ele quer estar no pé de igualdade profissional, tipo, pra eles crescerem juntos, né? Enquanto ele tá entrando, o outro já tá praticamente saindo. O outro tá no mestrado, né? No mestrado, então... E aí... É uma coisa assim, tem uma questão muito relevante que é o ciúme que o Noaki tem. Sim. Do Sagi. Ele tem um ciúme porque descobre, né, que o Hiro-san tava chorando pelo Sagi-san. Então toda vida que ele vê que o Hiro-san tá com o Sagi é uma coisa, tipo assim, é mesmo. E como a gente falou, o problema deles é a não comunicação. É a falta de comunicação que existe. É porque eles trabalham muito, isso, né? Eles... Enquanto o outro tá escrevendo as teses no computador, o outro chega exausto dos trabalhos dele. E ele larga 2 empregos pra ficar só com 4 pra ter tempo de ficar com o Hiro-san. Que é uma das partes mais, assim, que dá vontade de matar o Hiro-san e ele, é que eles estão jantando juntos num restaurante e o Noaki chega e fala que vai passar 1 ano fazendo um curso nos Estados Unidos. O que o Hiro-san acha? Ele nem sabe o que é. Ele passa 1 ano... Porque ele não ouviu. Ele não ouviu que ele trabalhando é aquela pessoa que está à sua frente. Você está conversando com ela, mas ela não está te ouvindo. Você está dizendo coisas assim, e eu me sinto assim quantilhando de vez em quando. Oh, meu pai, desculpa. Porque ela não lembra do que eu falo, é sério. Sério mesmo. Mas assim, eles têm isso aí. Eu tenho um pouquinho também. Então, assim, ele conta isso, ele some por 1 ano e o outro acha que, meu Deus, ele sumiu da minha vida e agora ele não me disse o que ia fazer, porque ele descobre, né, que ele mudou de serviço social para medicina e aí que ia fazer uma parte nos Estados Unidos e aí é como se não tivesse comunicado para ele e aí ele já chega querendo dar o carão, né? Eu lembro que quando o Noaki chega ele dá um chute ou um murro na cara dele, porque a pessoa é bem agressiva. Total. Mas na verdade o Kamijo é um romântico enrustido. Ele gosta de romance, só que ele não admite gostar. E ele tem segurança com ele mesmo. Então, não só com o Noaki, ele tem segurança com ele mesmo. O engraçado é que o desenvolvimento dessa história é de uma forma assim tão... dá vontade de dar um murro tão grande neles dois. E o pior é que às vezes eu acho que... muitas vezes eu acho que tem muito casal assim. Por quê? Porque no dia a dia, não falo da diferença de idade que tem o mesmo patamar, mas a falta de conversa. Porque tem às vezes que você tá tão envolvido em várias atividades e tudo, que você esquece que você tem um outro, né? Então, não há conversa. Não é uma conversa. E uma conversa, às vezes, de 10 minutos se resolve uma coisa que é um pequenininho que podia se transformar na bola de neve. Que normalmente, no caso dos dois, se transformam na bola de neve, né? O que são as coisas que você passa a criar na sua cabeça. Isso. E eles criam muitas coisas na cabeça deles. Tipo assim, é triste. Lembrando. Só lendo pra saber. E lembrando. Chega a ser cômico. Não, é muito cômico. A das cartas, que com o tempo eles vão morar juntos. E tem as cartas. E essas cartas. Não é com o tempo. É depois da reconciliação. É bem logo. Da conciliação, da conciliação.
é bem logo depois que ele chega. É só o tempo deles se reconciliarem. Porque até o Noak explicar que ele tinha falado pra ele que ele não queria abandoná-lo e que ele tinha 2 anos pra passar nos Estados Unidos, ele conseguiu fazer em 1 pra ficar perto dele. A única queixa que o Hiro-san tinha é porque ele foi 1 ano sem escrever nada. E na verdade ele explica depois que ele não explica. Ele diz que tentou escrever, mas não até que eles realmente decidem morar juntos. E aí encontra as cartas. Pois é, que aí encontra as cartas. Essas cartas o Noak escrevia pro Hiro, mas ele não enviava. Por quê? Porque ele tinha medo que ao o Hiro-san responder, ele não aguentasse ficar lá e ele quisesse voltar. Então ele guardou todas as cartas. O Hiro encontra na mudança e ele começa a ver que é todas pra ele. Então o Noak vai tentar explicar. E ele fala, Hiro-san, me dá pra poder jogar fora. Ele, não, que essas cartas são minhas. Essas cartas me pertencem. Aí ele, tá bom, então eu vou começar a ler, que fica ridículo ele lendo. Aí nós entendemos o que se passou nesse período que ele tava nos Estados Unidos. E o Hiro, né? Aí você pensa, né? Com o tempo, o Hiro vai melhorar. Eles vão melhorando aos poucos, mas ele continua uma pessoa raivosa, uma pessoa que não demonstra sentimentos. Só que o Noak, ele vai começar a enxergar o por trás também. Ele vai começar a ver atrás da pessoa. Então ele vai começar a entender certos pontos. Então as crises vão sendo remediadas com o tempo. Né? Assim, as crises são remediadas quando eles resolvem conversar um com o outro. Porque, na verdade, na visão do Noak, a gente diz assim, a gente fala que o Kamijo, que o Hiro-san é uma pessoa esquentada e tal, mas o Noak sempre viu, sempre soube, sempre conseguiu enxergar que ele diz que ele acha até o Hiro-san fofinho, ele usa essa expressão. Ele consegue enxergar no Hiro-san o que ninguém vê. Nem a mãe do Hiro-san. Então, é muito da insegurança que cada um tem em certos pontos. É tanto isso que, por exemplo, tanto o professor Miyagi como o Sagi-san, eles chamam o Kamijo de Hiroki, né? Pelo primeiro nome. De Hiroki. E o Noak não chama de Hiro-san. Isso. E aí ele quer chamar de Hiroki pelo primeiro nome, só que ele não, o Kamijo não aceita ser chamado, porque ele quer ser chamado como ele passa no mangá o capítulo todo. O anime é um episódio inteiro só pra isso. Verdade. Ele faz um sofrimento de uma coisa assim. Ele sofre o episódio inteiro pra no final o Hiro-san dizer: eu gosto de ser chamado de Hiro-san por você. Assim, pela única pessoa especial pra mim. Aí ele, como, né? De Hiro-san. Aí pronto, aí o Noak se derrete. Porque o Noak fica assim, bobão com essas coisas. É a mesma coisa que o Hiro-san quando pega o Noak dormindo com outro médico lá, um do lado do outro. Ai, é porque ele quer me deixar, porque ele quer se separar, porque ele não me aguenta mais. Disseram, e foi isso tudo. Até que no final o Noak explicou como foi que ele terminou dormindo do lado do outro, entendeu? E que... porque o médico lá também não foi legal. Ele soltou informações que o Noak ainda não tinha falado pro Hiro-san em relação a uma mudança, por exemplo, né? E aí ele descobre que o Noak quer se mudar, mas não quer se mudar sozinho. Ele quer que o Hiro-san vá junto. Exatamente. Fica até mais próximo da universidade onde o Hiro-san trabalha. Exatamente. Mas até eles chegarem nessa conclusão, meu Deus, é um sofrimento que eles causam a si próprio. Enfim, eles são assim, mas são meu favorito. Aí agora, por fim, nós vamos chegar à história mais curtinha. Eu acho que é a história mais curtinha, né? E na cronologia, ela acontece no mesmo tempo que o Zag Misaki, né? Então, é Jonju Egoist.
Ou Egostino, terrorista. Não, terrorista. Terrorista. Criança é um terrorista. É um terrorista. Surgiu assim na do vida nada. do outro pra acabar. Pra dar um caos. Ele jogou uma bomba praticamente na vida do outro. E assim, nós temos o Shinobu, que é o professor, né? Não, o Shinobu é o garoto, desculpa. Eu não me lembro o nome do professor. Miyagi. O Miyagi. Gente, porque são muitos personagens, então eu acabo me esquecendo alguns. Mas Pois é. O Shinobu, ele é ex-cunhado do professor. Eu só vou chamar professor. Do Miyagi. E ele conhece o Miyagi, ele tá ainda na metade do ensino médio, né? 6ª, 7ª série. E vai pro noivado da irmã dele. E aí eles se conhecem. 7ª série ainda é fundamental. Eu acho que ele tá no primeiro ano. Ele foi estudar na Austrália, né? Não, a gente pode dizer, porque é assim, né? Tudo pro Shinobu é o destino. Isso. Aí a gente entra numa terceira problemática, o destino. As coisas que acontecem por obra do destino. E ele sempre botou a questão de... Porque ele estava sendo assaltado, né? Isso. Agredido lá. E o Miyagi chega pra ajudar. E salvou ele. O Shinobu se apaixona logo de cara. Oh, meu Deus, meu salvador, meu herói, é o destino. Só que pro professor, o destino começa ali. Só que pro Shinobu é antes, né? Isso. Que a gente também não entende e descobre um pouco depois. Porque o Shinobu, ele via o Miyagi estudando na biblioteca. Isso. Só que o Miyagi nunca reparou no Shinobu. E o Shinobu ficava olhando ele estudar. E aí, justamente, quando ele estava sendo agredido, foi justamente o Miyagi que salvou ele. Exatamente. Então, pra ele, foi o destino. Só que naquele dia, era o casamento. Não, noivado. Era o noivado da irmã do Shinobu com o Miyagi. Meu Deus. Era o noivado. E o Miyagi, ele tem uma história que ele foi apaixonado pela antiga professora dele, que faleceu. É por isso que o casamento não deu certo. Por quê? Porque mesmo ela falecendo, ele continuou com esse amor. Então, ele casou porque a sociedade queria que ele casasse, vamos dizer assim. Mas, na realidade, ele ainda tinha esse amor. E foi uma promessa que ele fez pra professora também. De continuar a vida. Ela pediu que ele seguisse em frente. Isso. Só que, querendo ou não, ele não conseguiu, né? Se você prestar atenção, lendo a história, você vê que o Miyagi é justamente o Shinobu antigamente, né? Porque o Miyagi se apaixonou pela professora e fazia exatamente o que o Shinobu faz com ele. Aí quando ele descobre que o Miyagi gosta de sopa de... Ai, meu Deus, não sei se é de couve-flor. Eu sei que ele faz direto essa sopa. Não é que ele descobre que gosta. É porque a primeira coisa que ele cozinha, ele chega lá com um repolho, faz... Isso, repolho. Com repolho no vapor, né? Assado. Ele disse que é bom, que gostou, aí pronto. E a partir daí ele só cozinha coisas com repolho. Tanto que tem uma cena que eu não me lembro se é no mangá ou se é no anime, que o Miyagi leva pra universidade e divide com o Hiro-san. Ele divide com o Hiro-san um pouco, porque era muito. Né? Então, assim, a problemática deles é mais essa, né? Não é nem a idade, eles nem coisa, mas é mais esse amor que o Miyagi ainda possui pela professora. Então é que quando o Shinobu desiste, entre aspas, mas vai voltar para a Austrália, né? Que o Miyagi se dá conta que gosta dele e vai atrás. Quando eles saem de lá, ele leva ele no cemitério. É como se ele terminasse uma história e começasse outra, né? Desse um fim a algo inacabado. Assim, é porque ele, na verdade, bem no começo, é porque assim, o Shinobu, ele inferniza a vida, fica o tempo todo atrás dele, e ele nada, e fica o tempo todo atrás. E aí, quando ele não vai mais atrás, ele já fica pensando, né? Ele sente falta
ele sente falta daquela presença que estava o tempo todo com ele e não tá mais. Exatamente. E aí ele decide levar no cemitério quando o Shinobu vê a foto, né, nas coisas dele, e o Shinobu fica com muitos ciúmes, e o Shinobu acha que ele nunca vai ser amado como o Miyagi amou a professora, e isso é a insegurança dele. E aí é que ele realmente decide levar pro cemitério, e é uma coisa assim, que ele marcava no calendário, todos os anos, porque todos os anos ele ia visitar a professora, e aí justamente naquele momento ele esqueceu. Ele olhou pro calendário e viu, hoje, é amanhã, por assim dizer. Aí ele resolve levar o Shinobu lá pra mostrar, né? Inclusive, ele disse que a última vez porque ao sair ele encontra a mãe da professora. Exato. Ele disse que é a última vez que colocou flores, E é um sentimento, assim, muito do professor, que ele acha, assim, que tá traindo a memória. Tem muita questão dele achar que tá traindo a memória. Exato. De tá traindo o amor dele. Então, será que é certo? Ele pede desculpas, inclusive, pra ela. Mas mostra que ela disse pra ele viver a vida dele, que ele esquecesse dela, porque se ele seguisse em frente, faria ela feliz, né? Isso. Que ela queria ver ele feliz. Olha, não é todo mundo que tem essa consciência, não. Tem gente que, mesmo morrendo, quer que o outro fique pensando a vida toda só naquela pessoa. Sim, tem, exatamente. Então a gente tem assim, não é que seja o que eu menos gosto, é porque também eu acho que a história foi menos desenvolvida. A diferença de idade pesa muito. Pesa. Porque, por exemplo, eles são barrados no restaurante pelo serviço social, certo? Isso. Porque ele era um estudante ele estava fardado, né? E o professor é um adulto, não é? Exato. E aí é papel do serviço investigar esse tipo de situação, né? Lá no Japão. Que aqui, minha filha, a pessoa entra até no motel. E aí o menino fica revoltado, assim. E é uma relação. Situação. E ele vai ter que saber conviver com isso durante um tempo. Isso a gente tá falando na nossa hipótese, porque isso não tem escrito. Aí assim, eu acho legal. Então vamos pensar que quando eu completar 100 anos, você vai ter 117 e todos nós vamos ser. É que chega. Eu acho legal essa solução. Mas assim, ele não pode, enquanto ele é menor de idade, ele não pode assumir pra ninguém. Exato. Né? Porque, enfim. Depois que ele for maior de idade, é outra história. Vamos entrar na polêmica que o povo fala, né? Que a idade que os yaoi gostam de pedofilia, porque coloca um menino de 17 anos, 15 anos com alguém de 25, 30 anos. Pela legislação brasileira, a idade de consentimento é a partir de 14 anos. A partir de 14 anos, a pessoa tem um relacionamento, ele não é considerado estupro. A partir de 14 anos, com o conhecimento da família ou sem o conhecimento da família, se ele está consentindo, não é considerado estupro. É considerado estupro abaixo de 14 anos, que aí é estupro de vulnerável, o que se confunde com a pedofilia. De 14 anos, a pessoa é considerada consentida, se ela aceita esse relacionamento. O estupro, em qualquer idade, ele é considerado estupro quando a pessoa diz não. Tá? Mas em relacionamento, a partir de 14 anos, se a pessoa consente, ou seja, ela quer esse relacionamento, não é considerado estupro o relacionamento ou a relação sexual. No Japão já é diferente. No Japão, a idade de consentimento ela vai variar de acordo com as prefeituras. As prefeituras no Japão ela é considerada como estado no Brasil. Então, dependendo da legislação, a idade de consentimento varia entre 13 e 17 anos. Quando se entra no anime, a gente tem que ver que a sociedade ela influencia o anime, como ela é influenciada, o anime é influenciado pela sociedade.
A sociedade influenciou o anime. Porque existe muita diferença de idade no Japão em relação aos casamentos. Porque existe mais homens do que mulheres. Então essa idade de diferença entre os homens para mulheres é muito grande. Isso você vai ver em grande parte da Ásia. No sul asiático é mais difícil, mas do lado onde fica Coreia, Japão e China, você vai ver muito mais fácil. Né, Jaque? Então, fala. E assim, né? Por exemplo, por ele ser mais novo, e aí o Miyagi fica chamando ele o tempo todo de infantil, né? De pivete, assim. E de terrorista também. Que é mal da geração, né? Mas o Shinobu, ele faz um esforço de assistir coisas antigas, por exemplo, para ter o que conversar até. Apesar do Miyagi às vezes falar assim, eu assisti ao vivo, né? Você tá vendo em reprise. Mas são coisas que, quando a gente vê nesse primeiro momento, realmente como ele fala, é mais gritante a idade, mas a partir do momento que o Shinobu fica mais velho, é como se a idade, a diferença, apesar de não mudar, mas ela se torna menor, porque ele vai envelhecendo e vai ficando menos infantil, né? Enquanto o professor sempre vai estar naquela experiência, né? Eu acho assim, em termos de idade, do preconceito que a gente tem, né? Tipo assim, quando a idade ela é muito gritante, né? A gente vê aquela pessoa com 60 e outra de 20, por exemplo. Porque existe. A gente julga muito por questões de dizer que é por dinheiro. E uma parte né? Uma parte até pode ser. Mas isso não significa que outra, apesar de ter dinheiro envolvido, não significa que não tenha sentimento. Que o mais novo realmente não esteja apaixonado pelo mais velho. Porque isso é o que as pessoas criticam, né? O que o mais novo viu no mais velho para estar com ele, né? Quais os benefícios que vai ganhar, né? Exato. Então, assim, eu acho que tem um relacionamento. Mas às vezes quando a gente passa a conhecer, e toda vida que realmente a gente conhece um exemplo próximo, a gente derruba barreiras, né? A gente se reconstrói. O preconceito é justamente porque a gente não conhece as coisas, porque a gente não se envolve até que tenha algo com você ou algo muito próximo. É muito que eu já tinha conversado contigo, isso numa conversa que nós tivemos sem estar gravando. É muito das pessoas não procurarem entender, estudar e ler sobre o assunto. É muito do preconceito ou achar, ou a militância, isso as três coisas, tá? Preconceito, o achismo e a militância, muitas vezes ela acontece que a gente fala da militância errada, por quê? Porque as pessoas não conversam, as pessoas não leem, as pessoas simplesmente vão no achismo, vai no que eu acho, ou eu vejo, ou falaram. Então não é assim. Infelizmente a gente tem visto, isso não acontece tanto nos mangás, porque as fudiojis que acompanham mangás, eu acho que elas são muito de não vamos discutir porque eu gosto disso. E pronto. Mas nem muito em série, quem gosta de série. Então assim, antes de você querer militar, antes de você querer falar, tente lembrar, isso é uma coisa que eu sempre vou comentar, porque isso é uma coisa que eu vou comentar na minha monografia. Nós do Ocidente, nós temos um jeito
e o Oriente é totalmente diferente. E nós temos que respeitar esse totalmente diferente. Eles têm um jeito de ser, um jeito de se comportar socialmente diferente de nós. O que a gente pode achar errado aqui lá ainda não é considerado errado. E uma coisa que eu aprendi é que a gente só pode militar se aquela pessoa quer que a gente milite por ela. Se algum deles se levanta contra isso. No caso dos estupros dentro das histórias, é porque os estupros lá não são considerados, entre aspas, estupros. A partir do momento que começou-se mais mulheres reclamassem, que ainda não são muitas, mas se há na Ásia ainda é muito tabu essa história. Por quê? Porque lá vamos dizer, entre aspas, meio que aceito. Então, em alguns países como o Japão, já tem legislação. Mas a legislação tá lá, igual a Maria da Penha daqui. A legislação tá aqui. Houve um aumento das denúncias? Houve, mas mesmo assim não parou. É a mesma coisa lá. E tem muitas mulheres que não, e homens que não fazem denúncia. Há homens que já foram estuprados, é como eu te falei. A gente já falou sobre isso. Então, quando você vai militar, quando você vai falar, quando você vai criticar algo, estude sobre isso. Para você ter argumentos. E não venha criticar, porque isso que acontece muito é o cancelamento de quem vai contra a sua opinião. Então, cada um de nós temos a nossa opinião, mas dá para conversar. Eu ia achar que normalmente a gente discorda de muitas coisas. Mas até sexta-feira a gente teve uma conversa muito boa, que eu adorei, que a gente entrou em vários assuntos, mesmo discordando, mas a partir do momento que a gente foi vamos lá, cada um botando sua opinião, chegamos ao entendimento. Então, é muito disso. No caso da história de Jeonju, a gente tem que quebrar... É muito disso. Eu acho que a autora botou muito disso para quebrar este preconceito. Não só sobre a relação afetiva, mas sobre a relação de idades diferentes, sobre a relação de classes sociais diferentes. Porque o Hiro-san já tem uma classe social diferente do Noaki, né? Então... O Sagi-san com o Misaki, também. Né? Porque o Sagi-san, ele é riquíssimo. Ele mora num prédio. No caso do Hiro-san, assim, a casa da família é um palacete, praticamente, assim. No caso do... E o Misaki não tem muito dinheiro. No caso do Hiro e do Obaki, é muito mais a posição do trabalho, né? A posição... profissional. Dos dois terem querer... do Noaki tá querendo estar no mesmo patamar do Hiro-san. Então, assim, pra gente terminar a discussão com o conjunto terrorista, e exatamente sobre isso. A autora, ela colocou para quebra desses preconceitos. Pra gente mostrar que não é aquela coisa que a sociedade julga algo, mas que... Olhe por trás dessa história. Olhe, eu gosto muito da palavra subjetividade. Olhe por trás da história. Olhe o que aconteceu. Olhe o que vem desde o início. E quebre, se reconstrua, né? Tire esse preconceito. Faça uma reconstrução sua do seu pensamento. É mais ou menos isso que eu acho que ela quer falar. E assim, porque o Miyagi, ele não... Tipo, porque quando você fala... Ele não se aproveita, né? Assim, ele também tem seus questionamentos internos. Ele também, em termos amorosos, o amadurecimento dele tá chegando agora, justamente com o Shinobu. Então, eles crescem juntos, né? E toda vida que tem esse entendimento, essa coisa que ainda precisa ser amadurecida, porque o Shinobu precisa amadurecer em certas coisas. Mas como um caso, são obstáculos que, se eles decidem realmente ser um casal, eles crescem juntos, né? Eles enfrentam juntos. É isso que, quando uma pessoa se junta à outra, é justamente isso. Porque as pessoas, elas às vezes querem o príncipe e a princesa, né? Isso. Mas assim, tem dificuldades, né? Todo relacionamento tem dificuldade, tem tudo. E você tem que dar uma forma, se você realmente quer aquela pessoa, de conviver com isso, de chegar numa solução. E claro que sempre buscando uma forma saudável, né? Porque você não vai se matar, se doar 100% e sofrer
e ter uma vida de sofrimento. Exato. Se aquilo só te desgasta, então não é bom. E tem que ser uma coisa mútua, né? Vindo dos dois lados. Porque se você observar os 3 casais, apesar da insegurança deles, mas eles se ajudam, acabam se ajudando mutuamente em cada situação que eles vão passando. Em cada situação que eles passam, eles se ajudam. Exato. Então, e você vê um crescimento da relação e pessoal. Da relação de cada um ao longo do percurso. Então, por aqui a gente termina a nossa primeira parte, que é sobre Jeonju, né? A saga Jeonju dos 3 casais. E na próxima semana nós vamos entrar no Sekaiichi Hatsukoi. Convido vocês para também tentar esganar o Onodeira. Meu ódio do Onodeira. se você O Onodeira é triste. O Onodeira é um caso sério. Se você é Fujoshi e você não quis ou não quer esganar o Onodeira, meu filho, você não é Fujoshi. Tem alguma coisa errada com você. Tem. Exatamente. Não, tem alguma coisa errada com você. Então, Onodeira. É irritante de um ponto que eu não sei conceber. Então a gente se despede por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E leem Jeonju, vão assistir os animes. Jeonju. Vão ver os 3, Jeonju romântica, Jeonju egoísta e Jeonju terrorista, que vocês não vão se arrepender. Então até na próxima semana. No mangá vai estar tudo junto. Isso. Até a próxima semana.